Felipe, com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, muitos questionamentos surgiram, um deles envolvendo as mudanças no departamento médico e a recuperação dos jogadores. Como vocês avaliaram essas mudanças e até que ponto vocês tiveram influência nelas ou não? Bom, o primeiro clube que eu passei eu vi que o departamento médico tem mais... uma notícia do departamento médico tem quase mais peso que a dos próprios jogadores, né? Realmente foi muito falado. E dizer que todos os lugares que eu passei também existiram várias lesões e que a gente confia plenamente no Dr. Tanuri, nas decisões dele. Ele foi o responsável ano passado por fazer eu ter uma recuperação praticamente milagrosa, o Arrascaeta, o Diego, foi um dos responsáveis, né, para a gente poder ter jogado aquela semifinal da Libertadores, depois de uma lesão grave no joelho. Então, obviamente que quando as coisas vão não tão bem, ele vai ser o cara mais cobrado, né? E existiram mudanças, mas eu acredito que tenham sido, que ele deve ter tomado buscando a excelência. Como a gente também em cada jogo é cobrado ao máximo e eles exigem a nossa excelência, o doutor também busca a excelência dentro do Flamengo, né? Então ele quer que, provavelmente ele quis que aqui estejam os melhores profissionais da área. Aqui hoje estão, na minha opinião, os melhores profissionais da área. A gente se sente completamente coberto, né, em todos os sentidos no departamento médico, mas as lesões no futebol elas são inevitáveis, né? Muitas vezes se culpam o médico, mas elas acontecem não só aqui no Flamengo, senão em todos os clubes do mundo. Então, como você falou, sempre que existe um consenso e a transdisciplinaridade é excelente, todo mundo sai ganhando com isso, mas, como eu falei, o doutor tem total autonomia e a gente tem a total confiança nele de que ele vai fazer o melhor para poder devolver todos os jogadores. Eu fui um deles, né, lesionado da melhor forma possível para o campo, o antes possível, mas principalmente que não tenham recidivas, isso é o mais importante. Isabelle Costa, Paparazzo Rubro-Negro. Saiu uma informação que ontem vocês se reuniram para fazer um churrasco do grupo e comissão, que antes era organizado pelo Rafinha, e você até destacou como importante na coletiva de despedida dele. De quem partiu a ideia e se você acredita que seja importante o grupo ter mais momentos como esse? É engraçado que seja notícia isso, né? Porque esse almoço a gente faz todos os meses. Antes do Rafinha já se fazia, se fazia durante o Rafinha. O Rafinha era um participante importantíssimo do nosso churrasco, um cara super alegre, super contente, mas acredito que seja com o intuito, por exemplo, né, de não só ficar nesse grupo fechado de jogadores, comissão técnica, senão de expandir ao máximo todos os membros aí do CT, como funcionários da cozinha, jardineiros, funcionários da limpeza. Então, todos os jogadores, diretores, comissão técnica, departamento médico e todos os outros funcionários do CT têm esse almoço conjunto onde a gente possa se conhecer mais. E nosso time já é um time muito unido, todo mundo sabe disso, mas possa ficar ainda mais, né? E essa comunhão ela ser total em todos os âmbitos do clube do Flamengo, né? Que é importantíssimo. Eu ainda gostaria de expandir ainda mais lá na Gávea com todos os sócios, tudo, mas obviamente que esse é um almoço numa data que a gente pode durante a semana, mas que mais para frente, quem sabe a gente possa aí ter mais esse carinho aí do sócio torcedor. Sidão Marinho, Rádio Transamérica. Toda vez que se faz uma avaliação do Flamengo, existe uma imediata comparação com o futebol de 2019, comandado pelo Jorge Jesus. Já que o time teve um grande desempenho, você acredita que isso atrapalha e é hora de mudar esse comportamento ou não? Olha, a etapa do Jorge Jesus acabou, né? A partir do momento que ele decidiu fazer a mala dele e voltar para Portugal, acabou. Triste, porque ele era um pai para a gente, era muito mais do que um treinador, era um gestor de grupos, era um amigo, era um pai. E a decisão dele ter saído foi realmente traumatizante, né? Para o clube todo, né? E não importa o técnico que viesse, veio o Domi. Mas se viesse o Mourinho, o Guardiola, o Simeone, qualquer um aqui, ia ter uma resistência grande, não só dos torcedores, senão dos treinadores, dos jogadores, dos diretores. Qualquer comparação, qualquer mudança que mínima que fosse
no começo da chegada desse treinador novo, ela seria muito questionada, né? Então, o Domi fez parte de um processo, né, de reestruturação. A gente teve que se reinventar de certa forma, esquecer o Jorge e fazer coisas novas. O time teve que se readaptar, porque não adianta, não existem dois treinadores iguais, né? Então, o Domi foi importante nesse processo, acabou não dando do certo até o final, mas o Rogério veio e estamos com ideias novas, estamos melhorando a cada dia. Repito, esquecendo o que está no passado, ficam as nossas fotos na parede da glória, mas quem é ambicioso e quem quer ganhar só pensa no próximo jogo. Eu sou assim, eu só quero ganhar o próximo jogo, não importa o que eu fiz ontem, se eu joguei bem ontem, se eu fui campeão ontem, eu quero ganhar o próximo jogo e quero tentar ser campeão o próximo, né? Então, obviamente que ficar pensando no passado atrapalha, se essa é a pergunta. Então, eu sou o primeiro que não penso mais e só quero ganhar o jogo no fim de semana. Edson Viana, TV Globo. Qual tem sido o foco principal do trabalho nesse tempo maior de treinamento que o Rogério tem agora? O que o time já vai mostrar de evolução na próxima rodada? Bom, o time vem numa evolução grande nos últimos jogos, né? É injusto falar que esperar a próxima rodada para ver a evolução. Ideias diferentes, modelo de jogo diferente do que o Jorge, que o Domi, e o Rogério vem com essa ideia nova. O time vem crescendo a cada dia, vem com uma solidez maior. É verdade que alguns jogos tomou gols, mas muitos dos gols difícil de explicar, né? Mas realmente o trabalho do Rogério nessa semana agora, o que ele vem trabalhando, que é essa pergunta. Ele é um treinador que diria completo, trabalha todos os aspectos, trabalha tanto laterais de forma individualizada, trabalha zagueiros, trabalha as linhas, as compactações, trabalha absolutamente tudo. E claro que isso exige um tempo, exige um processo de assimilação desse trabalho que ele está fazendo, mas existe também muito diálogo e muitas correções com vídeos, onde a gente vai entendendo cada vez mais a sua ideia, para que possamos ser o time com a cara do Rogério Ceni, né? Que claro, como eu falei, isso aí não é de uma hora para outra, isso exige tempo. Pedro Henrique Torre, ESPN. Diante dos possíveis erros cometidos pelo time nas eliminações em Copa do Brasil e Libertadores, no que o Flamengo precisa melhorar para alcançar um nível capaz de fazê-lo arrancar rumo ao título brasileiro? Desculpa, pode repetir a pergunta? Claro. Eu estava pensando no Gabigol ali fora. Pode. Pedro Henrique Torre, da ESPN. Diante dos possíveis erros cometidos pelo time nas eliminações em Copa do Brasil e Libertadores, no que o Flamengo precisa melhorar para alcançar um nível capaz de fazê-lo arrancar rumo ao título brasileiro? Sempre que você perde um jogo, que você é eliminado, até mesmo empatando os dois jogos, você só se olham os erros, né? E claro que existiram muitos erros. Eu me atrevo a dizer sem nenhuma dúvida que o jogo do Racing foi um dos melhores jogos nossos nos últimos meses. Aquele jogo que a gente foi eliminado, o segundo jogo. E o que o time precisa fazer? Merecer vencer, jogar desse jeito. Mesmo que não tenha vindo a vitória, que a gente tenha perdido nos pênaltis, mas o time mereceu vencer, dominou o jogo em todo momento. Não é um aspecto, são vários aspectos, né? Quem entende de futebol sabe disso. Não é simplesmente entrar no campo e não errar. São várias coisas que conduzem ao acerto ou que conduzem ao erro nesse caso. A gente está treinando e corrigindo cada dia para que o time possa ser sólido. Eu não vou dar aqui a chave do sucesso, não vou falar aqui qual é exatamente o que a gente está fazendo, até mesmo para não dar pista para qualquer adversário, mas obviamente que cada dia que passa esses erros, entre aspas, são corrigidos. O time joga de uma forma mais conjunta, mais compacto e cada vez mais sólido. É isso que a gente está melhorando a cada dia e que foi assim no jogo do Racing. Que até com um a menos, a gente conseguiu botar o time deles dentro da área, né? Vender Casagrande, Jornal O Dia. Com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, torcedores protestaram em frente ao Ninho do Urubu antes do clássico com o Botafogo e disseram que conquistar o Brasileiro 2020 se tornou obrigação. Você concorda que o Flamengo tem essa obrigação de ser campeão da competição e se achou justo o protesto feito por esses torcedores? A partir do momento que eu estava lá na Espanha, na minha casa, com o contrato do Flamengo na minha mão para poder assinar, eu sabia perfeitamente que é um clube, uma torcida muito exigente. Eu sabia exatamente onde eu estava vindo e essa exigência ela me motiva, né?
ninguém gosta, né, de sofrer protestos, ninguém gosta de sofrer xingamentos da torcida. Mas essa torcida e esse clube, com o tamanho dessa torcida, ela vem com isso, essa exigência. A gente depende, a alegria de muita gente depende da gente, nós jogadores. Então a gente sabe desse peso e dessa responsabilidade. Entendemos perfeitamente o protesto, que ele exista, é saudável, faz com que a gente nunca relaxe. Eu mesmo, obviamente, vocês podem ver dentro do campo, ninguém relaxa. Que quando se perde um gol, ou quando se comete um erro, o cara que mais está triste é o cara que cometeu esse erro, né? E isso a gente vê todos os dias aqui na CT, mesmo que os torcedores não consigam ver. Então, que exista esse protesto é uma coisa super natural. Que existe a obrigação de ganhar. Bom, a obrigação de ganhar pode ser hoje 6 clubes no Brasil que têm essa obrigação de ganhar, só um vai ganhar. Que a gente tem a obrigação de estar ali brigando e lutando cada dia para conquistar esse título, para estar lá em cima na tabela, mas pode ter certeza que nós somos obrigados a se esforçar o máximo possível para poder estar brigando pelo título. Isso nós sabemos dessa nossa responsabilidade e vamos cada dia mais, como eu falei, não dormir à noite quando as coisas não saem direito, né? E não se contentar com uma vitória, senão vamos sempre querer estar brigando pelo título. Esse grupo é muito ambicioso, queremos brigar pelo título e queremos que essa mesma torcida que proteste seja a mesma torcida que vá depois no lado do nosso ônibus comemorar o título, se isso vem a acontecer. Então, a torcida e os jogadores, a gente tem que ter uma comunhão, como foi ano passado. E ela vai existir quando as coisas saírem bem, e a gente sabe disso. E, como eu falei, o protesto é uma coisa natural que vem com a pressão de jogar no maior clube do Brasil. Fred Uber, do Globo Esporte. Com as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, a torcida elegeu alguns vilões, seja por falhas em gols sofridos ou chances desperdiçadas. Como isso é administrado internamente no elenco? Pois é, essa é uma parte, né, um pouco triste, né, que acontece no futebol. O cara que sai na imagem, né, o cara que sai, né, cometendo o último erro, é o cara que sai como vilão, como você falou. Mas um gol não se comete com um erro. Pode até ser, mas é muito difícil. Normalmente são vários erros. O que fica é o último, né? O que fica é o cara que aparece lá na câmera. Mas quase todos os gols que a gente tomou, não foi um culpado. Ou todos os gols que a gente perdeu, não foi um cara que perdeu, né? Então, o time não toma gol um jogador só. Os 11 tomam gols. Então, muitas vezes, quem entende, quem analisa com uma sensatez, com mais calma e com frieza, é capaz de ver de onde vieram esses erros. Por que aquele jogador, o último que aparece na câmera, está na câmera, né? Porque talvez ele foi o último que correu para tentar salvar a jogada, né? Por mais que ele seja o culpado. São coisas que a gente internamente tenta passar para esses jogadores que são os vilões, como você falou, né? Como são os jogadores que todo mundo aponta o dedo. O que a gente tem que fazer, eu como companheiro, o Rogério como treinador, é levantar o ânimo o mais rápido possível. O futebol, o bom do futebol e o bonito é que você é vilão na quarta e você é um herói no sábado, né? Você tem outra oportunidade no próximo jogo. Você não precisa ter medo de errar, porque você vai ter outra para acertar. E nesse clube aqui, a possibilidade de acertar ela é muito maior do que errar, né? Porque você está jogando do lado de grandes craques, grandes companheiros, que fazem o seu nível do seu futebol elevar cada vez mais. Então é questão de tempo que esse pessoal que vem sendo chamado de vilão, que vem sendo cobrado, é questão de tempo de que o futebol deles voltem a ser aquele futebol brilhante que os trouxe até aqui. Marcelo Neves, o Globo. Durante o Brasileiro de 2019, o Flamengo abriu uma importante gordura na liderança até o título. Em 2020, vemos o São Paulo podendo abrir 8 pontos hoje. Vocês se preocupam com essa situação e como está sendo o trabalho de não deixar o São Paulo ou um outro clube desgarrar na tabela? Você pode ficar pensando nos outros, ficar se preocupando com a tabela, mas a realidade é só uma. Faltam 15 jogos. Me corrija se eu estou errado. 15? 15, né? Faltam 15 jogos. E nós só temos que pensar em um time, no Flamengo. Se o Flamengo ganhar a maioria desses 15 jogos, nós vamos ter possibilidades. Se a gente perder e torcer para os outros perder, a gente não vai ser campeão nunca. Nós temos que tentar ganhar os nossos jogos, fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? É o Santos fim de semana. Não tem outro pensamento, né? O Simeone sempre falava lá, partido a partido, que é jogo a jogo. Não tem outro caminho, é jogo a jogo, é estudar o próximo adversário e quando acabar estudar o outro. Nem pensar daqui a 2 jogos, pensar só no próximo.
fazendo isso aí e ganhando os nossos jogos, nós vamos fazer a nossa parte, né? Depois, se o São Paulo ganhar os 15 que faltam para eles, mérito deles, vamos aplaudir, ponto. Mas, se a gente ganhar, obviamente que nós vamos estar muito mais perto de conquistar o título. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Projetando o jogo de domingo com o Santos. É uma equipe que deu trabalho no primeiro turno, apesar da vitória do Flamengo. Inclusive com você brincando com o Marinho nas redes sociais por causa do estilo do jogo do adversário. Quais os principais cuidados o Flamengo vai precisar tomar? Pois é, um jogo dificilíssimo, né? O Santos é um grande clube, histórico, grandes jogadores. O Marinho, muita gente pode achar que eu estou falando besteira aqui, mas é o que eu penso sobre o futebol. Eu já falei para ele, é o jogador mais difícil de marcar no Brasil. É o jogador que mais domina para frente, mais pensa em 1 contra 1, elétrico o jogo inteiro. Talvez não se esforça tanto na marcação, mas não é a função dele. A função dele que se pede é que ele crie perigo, ele faz isso todos os jogos, super complicado. E vai ser um jogo de exigência máxima, né? Esperar com que o nosso time esteja no melhor nível possível para poder ganhar, porque realmente vai ser daqueles jogos que todo mundo gosta de jogar. Um jogo de altíssimo nível, por mais que o Santos venha com alguns desfalques, né? Pelo que a gente sabe, mas sabemos da qualidade dos jogadores que ele tem e do difícil que vai ser esse jogo. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Procede a informação de que após a eliminação na Libertadores, o elenco firmou um pacto com a comissão técnica pela conquista do Brasileirão? Pacto, ninguém firma um pacto, né, sem ter na mão, né? Então, o que existe aqui nesse clube, nesse grupo, isso eu posso garantir para vocês, é um compromisso máximo de todos os jogadores. Isso existe. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Nós nos reunimos nos momentos ruins, a gente se reuniu, houveram reuniões, todo mundo falou, todo mundo expôs as suas maiores dúvidas, solucionamos os problemas, tentamos falar com jogadores que talvez não estão rendendo no seu nível que se espera, e tudo, esse compromisso ele existe, pacto. Isso não tem como, isso foge das nossas mãos, né? Então, o que a gente vai ter, como eu falei para vocês, é o compromisso de estar lutando pelo brasileiro até o último segundo, até a última gota de suor que a gente tiver, até mesmo pela a camiseta esse escudo que a gente veste aqui, ele exige isso, ele exige esse compromisso, né? Os maiores ídolos desse clube, tirando o Zico e o pessoal de 81, são os jogadores que mais entrega, mais raça deram dentro de campo, e a gente vai, sem nenhuma dúvida, lutar, como eu falei, até a nossa última gota de suor. Esse é o compromisso que a gente promete, pacto não existe. João Pedro Granete, coluna do Fla. O Diego Alves, além de um grande goleiro, tem um papel muito importante no elenco. O imbróglio para a renovação do Camisa 1 tem impactado o dia a dia de trabalho e os jogadores também vivem essa expectativa pela permanência? Desculpa. O Diego é um cara importantíssimo para a gente, para os jogadores, para o clube. É um cara que fez história aqui no clube, continua fazendo história no clube. Um cara que passou por todos os tipos de situações aqui, foi vaiado, foi aplaudido, pegou pênalti, não pegou nenhum pênalti, passou por todos os tipos de situações aqui. E é um cara que a gente deseja e quer, obviamente, que tenha esse desfecho, esse final feliz, né? Porque, como eu falei, ele é um cara importantíssimo para o grupo e para o clube. Não depende da gente, não depende entre o acordo das partes, dele e do Flamengo. O que sim, que eu posso destacar é o compromisso dele, já falei essa palavra muito, né? Mas faltam acho que 4 jogos para acabar o contrato dele, e ele está jogando e treinando como se ele estivesse na primeira semana de treinos aqui no Flamengo, primeira semana dele no Flamengo. Então, profissionalismo, ou profissionalidade que fala? Profissionalismo. Esse profissionalismo é o que se exige de um jogador quando ele veste esse escudo, né? E o Diego está fazendo isso até o último dia de contrato dele. Positivo ou negativo o desfecho, só depende dele com o clube, não depende da gente, né? A gente quer ganhar, a gente quer lutar por tudo até o final, e tomara que seja com ele, e se não for, desejamos que seja o melhor na vida dele. Pergunta da repórter Raíza Simplício do Gol. Você tem pouco mais de um ano no Flamengo e o Rogério Ceni é seu terceiro treinador. Constantemente temos visto a saída e a troca de treinadores nas equipes aqui no Brasil. Queria que você fizesse uma análise sobre o futebol brasileiro nesse seu ano por aqui
e como essas trocas de comissão, metodologia de trabalho podem afetar o planejamento de times como o Flamengo. Pois é, isso é uma coisa que acontece muito desde que eu joguei aqui no Figueirense em 2003 e 2004, troca de treinadores, né? Isso é uma coisa muito típica do futebol brasileiro. E nós trocamos o Jorge primeiro, eu falo eu como clube, né? No caso eu participo, eu sou jogador do Flamengo, né? Então o Jorge saiu por uma questão que ele decidiu sair, não foi o clube que decidiu trocar. E obviamente que não é fácil, né? Não é fácil já quando você escolhe mandar um treinador embora, e muito menos quando o treinador decide sair, como foi também no caso do Kudê lá no Inter, né? Então isso muda. Como eu falei, nenhum treinador é igual, sempre vem com ideias diferentes, por muito parecido que eles sejam, são diferentes, os treinamentos são diferentes, as preleções são diferentes, isso afeta. E o grande exemplo é o São Paulo, com o Diniz, 2 anos, manteve, aguentou bastante pressão, está na liderança, e os times que conseguem encontrar uma estrutura, conseguem fazer um planejamento com o treinador e com a sua comissão, durante bastante tempo eles costumam ter resultado. O Gaúcho no Grêmio, né? Outro exemplo. Então, felicitar, dar parabéns para os clubes que conseguem manter e ter a calma nesse momento. Obviamente que é importantíssimo para um treinador poder desempenhar e conseguir dominar um sistema durante muito tempo. Não é de uma semana que ele vai conseguir isso aí, né? Então, no caso do Rogério, a gente está vendo essa evolução agora, durante semanas e semanas já que ele está aqui, a gente está vendo essa evolução. Em 2 dias é impossível você um treinador fazer nada, né? Então, mas o futebol brasileiro também me demonstrou que é um dos mais difíceis do mundo, né? Por tudo que acontece ao redor do futebol, pela política que existe, pela pressão mediática, pela pressão da torcida, por tudo que acontece. Então, é o mais complicado de todos e também é uma experiência bacana e estou aprendendo muito aqui no Brasil.